Começa agora o curso sobre lucro imobiliário dirigido a corretores de imóveis. Nesta edição, além de abordarmos os aspectos relevantes quanto ao lucro imobiliário, serão apresentadas dicas práticas de como um corretor ou corretora de imóveis pode melhor orientar seus clientes, esclarecendo a respeito deste assunto, dos seus riscos e oportunidades. Contextualizando o assunto, o conceito lucro normalmente está associado a uma sobra, um saldo positivo frente à subtração entre despesas e receitas. Essa mesma ideia se aplica ao lucro imobiliário, sendo este calculado especificamente à transação imobiliária. Numa visão simplista, seria o saldo positivo entre o valor de aquisição do imóvel, a despesa e o valor de revenda deste mesmo imóvel, a receita. Contudo, para efeito do cálculo do lucro imobiliário, considera-se o valor do imóvel como aquele que foi declarado na mais recente declaração de imposto de renda. Para ilustrar, consideremos um imóvel que tenha sido adquirido por R$ 300 mil, constando esse valor na declaração de imposto de renda. Supondo que este imóvel tenha sido vendido por R$ 550 mil, o lucro imobiliário será a diferença entre 550 mil e 300 mil, ou seja, o lucro será de R$ 250 mil. Nesse exemplo, houve um ganho de capital de R$ 250 mil. Esse foi o lucro, e por se tratar de um imóvel, esse foi o lucro imobiliário. Portanto, como visto, importa ressaltar que, para efeito do cálculo do lucro imobiliário, é considerado o valor informado na declaração de imposto de renda mais recente e devidamente entregue. O entendimento deste conceito simples é importante devido à sua consequência. Ocorre que, frente a um ganho de capital, deve existir o pagamento de um imposto a respeito dessa renda. Portanto, havendo lucro imobiliário, deve-se pagar imposto de renda sobre o valor deste lucro. O contrário também é válido, ou seja, se a venda do imóvel for realizada por um valor igual ou inferior ao valor declarado desse mesmo imóvel, não haverá incidência de imposto de renda, mesmo porque não houve ganho de capital, não ocorreu o lucro imobiliário. O imposto de renda, atualmente, é disciplinado pela Lei nº 9.250, de 95, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e da outras providências. Salienta-se que devem ser consideradas as suas sucessivas e diversas alterações de redação dadas por leis posteriores. Assim como é importante destacar também a Lei nº 11.196, de 2005, que altera a lei citada anteriormente, principalmente no que diz respeito às isenções. O artigo 153 da Constituição Federal estabelece que compete à União instituir impostos, entre outras coisas, sobre renda e proventos de qualquer natureza. Segundo Roque Antônio Carrasa, mestre e doutor em Direito Tributário e autor de dezenas de obras nesse assunto, renda e proventos de qualquer natureza são os ganhos econômicos do contribuinte gerados por seu capital, por seu trabalho ou pela combinação de ambos, e apurados após o confronto das entradas e saídas verificadas em seu patrimônio, num certo lapso de tempo. O conceito de lucro imobiliário, como vimos, se encaixa perfeitamente a essa declaração e, portanto, está sujeito à incidência de imposto de renda. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 84, de 2001, em seu artigo 3º, estabelece que estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem: 1. Alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão, ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. 2. Transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa-mortes, a donatários na doação, inclusive em adiantamento da legítima ou atribuição a ex-cônjuge ou ex-convivente, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável, de direito de propriedade de bens e direitos adquiridos por valor superior àquele pelo qual constavam na declaração de ajuste anual do de cujos, do doador, do ex-cônjuge ou ex-convivente que os tenha transferido. Enfim, todas as operações imobiliárias em que a propriedade é transferida estão sujeitas ao imposto. Por outro lado, diante de tudo o que foi exposto aqui, fica bem claro que o imposto de renda relacionado ao lucro imobiliário incide, obviamente, sobre a ocorrência do lucro diante da transferência de propriedade de um bem imóvel. Isso significa dizer que, no caso das rendas provenientes de aluguéis, ainda que se incida um imposto de renda por ser, de fato, uma renda, ele não é calculado como aquilo que estamos abordando aqui, como lucro imobiliário. É preciso ter isso claro para não confundir os procedimentos de cálculos de apuração desses impostos. Os prazos devem ser respeitados, sob pena de multa pelo descumprimento. No entanto, existem diversos critérios de apuração do imposto de renda, seja por tipo de renda, periodicidade, perfil ou proveniência. Da mesma forma, são variados e diversos os critérios de pagamento do imposto de renda. Como se diz, cada caso é um caso. Em cada caso é estabelecido um prazo específico. Vamos explorar especificamente o caso de imposto de renda referente ao lucro imobiliário. Quando feita a transação imobiliária pela qual se auferiu lucro imobiliário e, consequentemente, se sujeita ao recolhimento do imposto de renda, este deve ser quitado junto ao fisco pelo vendedor até o último dia útil do mês seguinte ao mês em que ocorreu a venda do imóvel. Perceba que o pagamento do imposto de renda não precisa ser feito no ato da venda, nem mesmo no próprio mês, mas também não se poderá prolongar esse prazo para o fim do ano. Então, guarde este prazo até o último dia útil do mês subsequente ao da venda. Para ilustrar, se o imóvel for vendido em abril e for obtido ganho de capital, ou seja, lucro imobiliário, então o imposto de renda referente a este lucro deverá ser pago até o último dia útil de maio. Conforme a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 84, de 11 de outubro de 2001, em seu artigo 32, está estabelecido que o imposto pago após o vencimento é acrescido de 1. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. 2. Multa de mora, calculada a taxa de 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito, limitada a 20%. Apresentada a importância do prazo, devemos ter bem claras em mente as alíquotas referentes ao imposto de renda sobre o lucro imobiliário, principalmente se tratando de ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza. O valor do imposto a ser pago pode ser de 15%, 17,5%, 20% ou ainda 22,5% sobre a parcela dos ganhos, dependendo da quantia desses ganhos.
A Lei número 13.259 de 2016, a qual altera a Lei número 8.981 de 95, dispõe em seu primeiro artigo a alteração do artigo 21 dessa lei, estabelecendo que o ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas: 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5 milhões, 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder a 5 milhões e não ultrapassar R$ 10 milhões, 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder 10 milhões e não ultrapassar R$ 30 milhões, e 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar os 30 milhões de reais. No caso de pessoa jurídica, segundo o artigo 2º da Lei número 13.259 de 2016, as alíquotas aplicadas variam de acordo com a forma que a pessoa jurídica for tributada. Lembrando que as pessoas jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas por uma das seguintes formas: simples, lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Assim, é melhor que seja consultado o contador dessa pessoa jurídica para outros esclarecimentos.